Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja curtindo. Se você curtir, dê um like, ative o sininho para poder receber as novas aulas, multiplique essa ideia, vamos multiplicar essa ideia. Não estou falando simplesmente de multiplicar o canal, nosso canal é pequeno, precisa sim, preciso da sua força, mas principalmente multiplicar a ideia e a importância da meditação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas glândulas que estão aqui nessa região do nosso cérebro, do nosso crânio, e que são fundamentais para todo esse trabalho de conexão espiritual, chamadas pineal e pituitária. E eu gostaria de oferecer essa aula a um amigo incansável, uma pessoa espetacular, o Sr. Sidney. Espero que ele assista essa aula, é com muito carinho que eu dedico ao Sr. Sidney. É um lutador, ele está na faixa dos 80 anos, mas continua sendo um lutador, um batalhador pelas causas espirituais. Então, seu Sidney, é com muita humildade, com muito carinho que eu ofereço ao Senhor e a todos vocês essa aula. Mas antes de começar, mesmo antes de começar essa aula, de começar o assunto, eu queria chamar a atenção para um outro assunto que eu acho que nesse momento é fundamental. Voltamos aquela mesma ideia, o que está acontecendo, por que as pessoas estão ficando deprimidas, por que as pessoas estão surtando, o que está acontecendo. Essa semana, uma amiga muito querida, né? Claro, não vou citar o nome aqui, né? Mas uma amiga muito querida minha me mandou uma mensagem dizendo: ó, eu estou saindo fora, estou me desligando das minhas atividades profissionais, estou me desligando, estou ficando sozinha porque eu estou em depressão. Isso mexeu um pouco comigo, me chamou um pouco a atenção. É claro, a gente se oferece para ajudar, faz um pensamento positivo, uma oração, uma vibração, tudo que está ao nosso alcance, mas uma coisa que me chama a atenção é o contexto. Eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio nesse momento para entender o contexto. Nós voltamos lá atrás, aulas nossas mesmo, que nós falávamos a respeito, citamos Buda e falávamos exatamente da questão do equilíbrio. Ou seja, Buda atingiu ali a sua iluminação quando ele viu um pai com um filho e o pai falando a respeito de um instrumento de cordas, um violão, enfim, algo parecido. E ele falava, né, que se você apertar demais a corda, ela estoura. Se você afrouxar demais a corda, ela não produz som. Ou seja, o equilíbrio. E tudo é baseado no equilíbrio. E de repente nós nos vemos agora, nesse momento, em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, vivendo o quê? Polaridades, vivendo esses extremos. Nós estamos agora, é só um pano de fundo, mas nós estamos vivendo agora um período de eleições. Ou seja, estamos aqui num processo de eleições aqui no nosso Brasil. Eleições essas que estão totalmente polarizadas, ou seja, nós chegamos a um resultado final, quer dizer, já foi aqui, no momento que eu estou passando essa aula para você, já foi divulgado o resultado das eleições presidenciais, e praticamente 50% votou na esquerda, 50% votou na direita. Independente de posicionamento político, etc., o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente isso. Tem um extremo, o outro extremo. E onde está o equilíbrio? O equilíbrio está nos faltando.
E quando nos falta o equilíbrio, nos falta sabedoria. E quando nos falta sabedoria, nós nos tornamos passageiros, nós deixamos de ter o leme das nossas vidas e nos tornamos passageiros. Eu queria falar isso exatamente nesse momento para lhe dar algo para pensar, lhe dar algum material para refletir nesse momento da humanidade. E o que eu posso te dizer é isso: quanto tempo falta para que você, para que eu, para que o nosso parente, para que o nosso amigo, para que o nosso cônjuge, para que o nosso filho surte também? Quanto tempo falta? Precisamos sim tomar atitudes, precisamos deixar de procrastinar, deixar de empurrar para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte e focar. Então, o meu alerta, independente de ser através do exercício que nós estamos passando, do exercício que um outro companheiro esteja passando de meditação, mas não deixe de meditar, não deixe de buscar o seu equilíbrio. É essa mensagem. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Estaria Jesus, quando fala a respeito desses olhos, lá no Sermão da Montanha, estaria Jesus se referindo aos nossos olhos físicos, aos nossos olhos espirituais, ou seja, a nossa visão de mundo, ou estaria falando a respeito de dois olhos ou duas glândulas que nós temos lá no nosso cérebro, lá guardadas dentro de toda essa proteção, chamadas glândulas pineal e pituitária, que são duas pequenas esferas do tamanho mais ou menos de ervilhas, que têm funções primordiais tanto na organização de hormônios, da harmonia, como também da captação de ondas eletromagnéticas que vêm do mundo espiritual. Quando nós voltamos lá ao passado, no tempo dos esotéricos, da teosofia e mesmo antes disso, dos herméticos, eles davam um destaque muito grande a essas duas pequenas glândulas que nós temos aqui, bem lá no centro do nosso crânio, bem envolvidas lá no nosso crânio. Duas glândulas, uma é a hipófise, que também é conhecida como pituitária. Quando fala hipófise, hipo é a que fica mais embaixo, e a epífise ou pineal, que fica mais acima. A pineal, se você quiser se localizar, é só você traçar um eixo aqui, ó, bem aqui entre os olhos, aqui, olha, nesse ponto, e levar uma linha bem no eixo aqui central dessa esfera que é o nosso crânio, o nosso cérebro. Então, bem lá no centro geográfico da nossa cabeça, está essa pequena glândula do tamanho de uma ervilha e que durante muito tempo não se soube o que ela fazia, ela é responsável pelo quê? E os esotéricos, voltando na ideia dos esotéricos, os iniciados antigos, eles diziam exatamente que esse era o nosso terceiro olho. Helena Blavatsky, na sua obra A Doutrina Secreta, ela fala que essa glândula, nas raças anteriores, nas raças humanas, nas raças mães anteriores, ela era projetada aqui para fora, né? E era exatamente o nosso terceiro olho. Quando a gente vai lá na Índia, a gente vê, né? Não só na Índia, mas no Oriente, de um modo geral, a gente vê que
as imagens que eles mostram, as ilustrações que eles mostram, sempre tem, as divindades têm um olho aqui, né? Como o famoso olho de Shiva, né? Que é um olho que se abre aqui, o terceiro olho, a terceira visão. E essa terceira visão, esse terceiro olho está muito ligado a essa glândula pineal. Todos temos, e isso é um ponto importante. Outro ponto é exatamente a outra glândula, que é a glândula pituitária. Essa sim, já foi mais estudada, a glândula pituitária já foi mais estudada e os estudos mostram que ela, além de produzir alguns hormônios, principalmente ligados à nossa emoção, que nos ajudam, alguns hormônios inclusive que nos ajudam a buscar calma e equilíbrio, né? E ela também, de certa forma, ela é conhecida como glândula mestra, de certa forma, ela rege todo o nosso sistema endócrino, ou seja, ela rege as outras glândulas como se fosse um mestre, como se ela estivesse lá com a batuta, como se as outras glândulas fossem músicos, tocando cada um seu instrumento, e ela fosse o maestro ou o mestre regendo. Então, aí começa a ficar mais claro todo esse processo. Então, só tentando deixar claro, só para a gente não ficar com muita informação, mas ficar com as informações bem claras. Então, nós temos a glândula pituitária ou hipófise, a que está embaixo. Essa glândula mestra, ela organiza, ela nos traz o equilíbrio através de reger as outras glândulas e de produzir hormônios que equilibram, principalmente para que nós tenhamos calma, para que nós tenhamos centro, ok? Então, ela é responsável. Então, daqui para baixo, ou seja, do nosso físico, né, do nosso físico emocional para baixo, para a parte mais densa, a glândula pituitária rege. Mas aí tem um outro ponto. E o lado espiritual? E o lado sutil? Esse receptor que trabalha esse lado sutil, ou seja, que faz a nossa conexão com energias eletromagnéticas, com a visão espiritual, que na maioria das vezes nós nos tornamos cegos ou fechados para elas, essa é feita através da pineal ou epífise, tá? Essa que está bem no centro geográfico da nossa cabeça. Então, só recapitulando, pituitária rege da matéria para baixo, pineal da matéria para o mundo espiritual, para o mundo sutil, ok? Agora, uma outra coisa interessante, um outro fato interessante é que essa glândula pineal, ela produz, ou enfim, ela é repleta, o seu interior é repleto de cristais. Olha que interessante. Lá dentro dessa glândula tem cristais chamados cristais de apatita. É um mineral, ou seja, nosso organismo produz um mineral chamado apatita. É um mineral que tem na natureza também. E essa apatita, esses cristalzinhos, quando há uma demanda, ou seja, quando nós recebemos impulsos espirituais, quando nós recebemos, estamos em estado alterado de consciência, esses cristais, eles começam a se movimentar dentro dessa minúscula glândula do tamanho de uma ervilha. Eles começam a ricochetear lá dentro, né? E desse processo é gerada uma energia, uma sensibilidade, uma projeção, ou seja, os impulsos, as informações, as energias que fluem do mundo espiritual, elas se encontram aí nessa pequena bolinha
entram num processo de excitação e produzem algo que nós podemos decodificar como imagens, sons, impressões. Só que, claro, imagens, sons, etc., que não fluem pelos mesmos caminhos que fluem as energias mais densas, os impulsos mais densos, como o som que você está ouvindo da minha voz, como o vento que bate em você, a temperatura. Essas impressões, elas são decodificadas através de nervos, através de uma estrutura que nós temos no nosso corpo. Essas impressões espirituais, elas são decodificadas de outra forma e elas vão direto para o nosso cérebro. É por isso, por exemplo, que quando se fala, eu tive a impressão de ter visto alguma coisa, déjà vu, eu tive a impressão de ouvir vozes lá dentro da minha cabeça. É lá dentro, né? Ela não passa por esse caminho que normalmente passam as outras impressões, que são as impressões materiais. Não sei se tá ficando claro, mas enfim, o que é importante é que nós entendamos que essa glândula pineal, ela é, na verdade, o captador, né? Ou seja, ela é o ponto de união entre o mundo espiritual, ou seja, o mundo mais sutil. E quando a gente fala mundo espiritual, vamos tirar essa parte mística um pouco e vamos pensar em mundo espiritual como algo que esteja numa dimensão que nós não conseguimos identificar pelos nossos instrumentos normais. Ou seja, acreditamos que a ciência no futuro, não sei daqui a quantos anos, vai conseguir identificar essas impressões, essas energias eletromagnéticas que hoje são muito sutis para os aparelhos que nós temos. Mas é evidente que elas existem e essa glândula e essa estrutura dos cristais em movimento conseguem captar e projetar no nosso cérebro essas impressões, essas ideias, essas visões. Esse é um instrumento dos chamados médiums, esse é um instrumento, por exemplo, que levou, por exemplo, João Evangelista a ter aquelas visões que o levaram a escrever, ou enfim, a compor o Apocalipse. Essa é a ideia que Jesus falava também da lâmpada do corpo, desses olhos que são a lâmpada do corpo, a lâmpada do ser, e das coisas que Jesus dizia, por exemplo, como vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Vamos entender e focar na ideia dessas duas glândulas. Isso vai nos ajudar a compreender melhor o processo, tudo que acontece conosco. Bom, a ideia é essa. Claro que agora que você foi alertado para isso, eu tenho certeza que você vai ver, né? Vai ver em algum livro de anatomia ou, enfim, vai fazer uma busca e vai ver alguma coisa sobre anatomia, ver a posição geográfica dessas duas glândulas, da pineal e da pituitária, e principalmente reflita no seguinte: nós temos lá dentro de nós um caleidoscópio. Essa nossa glândula pineal é uma espécie de um caleidoscópio. Lembra do caleidoscópio? Pesquise também sobre o caleidoscópio. A ideia de que você tem ali partículas se movimentando dentro de um tubo, dentro de um compartimento,
E isso nos dá uma visão fantástica. Boa reflexão para você, boa meditação e lembre-se, busque o caminho do meio sempre. Namastê.